Pesquisadores, hoje trouxemos um tema grave que tem deixado em alerta a saúde pública no Brasil. Em um mês foram notificados 3 casos de raiva que levaram as crianças a óbito, no estado de Minas Gerais, e esse número pode aumentar. Nesse vídeo vamos falar um pouco do histórico, explicar como pode ocorrer a infecção e o porquê desses casos preocuparem o sistema de saúde. Tudo isso logo depois da vinheta. Para começar, vamos falar um pouco sobre a história. A raiva, desde a antiguidade até os dias atuais, é uma doença quase sempre fatal. Por isso, a melhor alternativa é a prevenção. Apesar do conceito de doença antigamente ser muito diverso, ela sempre foi muito investigada. No século 20 a.C., já havia registro da raiva na forma de um decreto no Código de Eshnanah da Mesopotâmia, que definia as penalidades para os donos de um cão raivoso cuja mordida resultasse na morte de alguma pessoa. O primeiro grande surto de raiva ocorreu na França, em 1271. Uma vila foi atacada por lobos raivosos e as pessoas que morreram tinham mordeduras infectadas. Em Londres, foi ordenado até o sacrifício de todos os cães para controle da doença. Surreal. Na metade do século XIX, com o descobrimento da microbiologia como ciência, foi possível dar um grande salto nas pesquisas. A vacina de Louis Pasteur passou a impedir que as pessoas morressem de raiva, o que era um dos principais problemas de saúde pública da época. Em 1885, Pasteur pela primeira vez tratou com êxito um menino, Joseph Meister, agredido por um cão raivoso. Esse foi um grande passo na ciência, conseguir tratar uma enfermidade letal e altamente frequente na época. Com essa descoberta, Pasteur começou a receber doações de várias partes do mundo, com as quais foi possível começar a criação do Instituto Pasteur na França. Agora, o que é essa doença? A raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida de animais para humanos, ou vice-versa. Ela é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite. Ela é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, com letalidade de aproximadamente 100%. Esse vírus tem preferência pelo tecido nervoso e com isso provoca encefalite, que evolui e traz complicações como ansiedade e hiperexcitabilidade crescente, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados e convulsões. Vale ressaltar que há registro de pouquíssimos casos de sobrevivência, mas todos com graves sequelas. Segundo dados do Instituto Pasteur, a doença provoca a morte de cerca de 55 mil pessoas por ano no mundo e a maioria, cerca de 99,9%, ocorre na Ásia e na África. Nesse número, o principal transmissor da doença é o cão. No Brasil, ela ocorre em todo o país, mas a chamada raiva urbana, transmitida principalmente por cães domésticos, está praticamente controlada, graças à vacinação anual dos animais. Vamos manter a vacinação em dia dos nossos pets. Pesquisadores, antes da gente continuar, gravamos um vídeo especial contando as próximas novidades. Vamos deixar aqui no card e também na descrição. Continuando. Outro questionamento. Como essa doença é transmitida? Então, a transmissão ocorre quando o vírus da raiva presente na saliva do animal infectado penetra no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. Em animais silvestres ainda não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus, mas, em relação ao morcego, já se sabe que eles podem portar o vírus por longo período sem sintomas aparentes. A raiva apresenta 3 ciclos de transmissão: urbano, representado principalmente por cães e gatos; rural, representado por animais de produção, como bovinos, equinos, suínos, caprinos; silvestre, representado por raposas, guaxinins, primatas e principalmente morcegos. Como falado anteriormente, quase sempre a raiva é transmitida pela mordida de animais infectados, principalmente cães e morcegos, mas pode ser também por lambeduras.
transmissão pelo ar em cavernas onde vivem morcegos e por meio de transplante de órgãos de doadores com vírus. É importante destacar que em áreas rurais a doença viral é transmitida por morcegos, principalmente. Agora, vamos falar um pouco sobre as notícias do início do mês de maio de 2022. O último caso de óbito por raiva humana em Minas Gerais tinha sido registrado em 2012. Porém, em abril de 2022, 2 crianças que viviam em uma aldeia indígena, em uma comunidade rural na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, foram diagnosticadas com a raiva humana e não resistiram à doença. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, esses 2 casos estão relacionados à mordedura pelo mesmo morcego. Um terceiro caso está sendo investigado porque a criança não apresentava sinais de mordedura ou arranhadura por morcego. Visto que é inviável a vacinação desses animais silvestres, a alternativa nesse caso é a vacinação da população. Com isso, para conter a situação, foram enviadas mais doses de vacina antirrábica humana para completar o esquema vacinal dessa comunidade rural. Como prevenir? A prevenção é feita com a vacinação dos animais, domésticos e de criação agropecuária, vigilância de casos em animais silvestres e vacinação humana. Nos casos de infecção em áreas rurais, é dever do Estado garantir cobertura de vacinação dessas populações devido à dificuldade de acesso. De resto, a prevenção se torna um dever do cidadão, já que o Estado organiza campanhas de vacinação para os animais domésticos. Como a prevenção é a melhor alternativa, é necessário procurar sempre o serviço de saúde, no caso de agressão por animais, levar o animal para ser vacinado contra a raiva anualmente, manter o animal em observação quando ele agredir uma pessoa, não deixar o animal solto na rua. Pesquisadores, vamos fazer a nossa parte sempre, para garantir o bem-estar da população. Vamos finalizar com a frase de Louis Pasteur, um cientista francês que contribuiu muito com o avanço da microbiologia. A ciência é o futuro da humanidade. Vem expandir a mente com a gente.